Salmo 56, versículos 12 e 13. Cumprirei os votos que te fiz, ó Deus. A ti apresentarei minhas ofertas de gratidão, pois me livraste da morte e os meus pés de tropeçarem, para que eu ande diante de Deus na luz que ilumina os vivos. Cumprirei os votos que te fiz, ó Deus. A ti apresentarei minhas ofertas de gratidão, pois me livraste da morte e os meus pés de tropeçarem, para que eu ande diante de Deus na luz que ilumina os vivos. Amém. Gente, eu não sei quantos de vocês tiveram oportunidade de acompanhar a cerimônia de abertura dos Jogos. Eu confesso a vocês que eu fiquei um tanto apreensivo, porque a abertura da Copa do Mundo foi muito frustrante para o meu coração. Eu esperava uma coisa incomparavelmente melhor. Achei que a festa de abertura da Copa foi um vexame. E eu estava imaginando que seria a hora da festa de abertura da Olimpíada, mas eu soube que quem planejou e promoveu a festa de abertura da Copa do Mundo foi a FIFA. Então aquilo não teve nada a ver com o Brasil. Foram eles que idealizaram, eles planejaram, eles trouxeram os artistas que interessavam a eles e fizeram lá do jeito deles. Por isso que ficou aquilo. Aí dessa vez não, dessa vez foi planejado por brasileiros, por artistas brasileiros, e eu confesso a vocês que quando eu comecei a ver a maneira como aquilo tudo era apresentado, transcorria, toda aquela tecnologia ali envolvida, e eu acho que Fernando Meirelles é um cara mesmo fora da curva, Débora Coker também, e à medida que a apresentação ali ia se transcorrendo, assim, a expectativa ruim ia saindo do meu coração, e eu começava a admirar aquele negócio, falar, poxa, surpreendente, que legal, maravilhoso, e de fato surpreendeu a maioria das pessoas, e o comentário hoje, na imprensa estrangeira, é de que o Brasil conseguiu fazer uma festa surpreendente, encantadora, com muito, muito menos recursos do que, por exemplo, Londres, há 4 anos atrás. Então eu acompanhei aquilo tudo assim, poxa, orgulhoso de ser brasileiro. Acabou a festa, Fátima foi para o nosso quarto descansar, eu continuei na sala vendo o jornal. E aí, gente, mudou aí. Deixa rolar, senão atrapalha. E aí, Fátima foi então para o quarto descansar, e eu queria ver as principais notícias do dia. E estava imaginando que entraria o noticiário político, qualquer coisa assim. E realmente, entrou lá um noticiário que eu nem me lembro o que foi, e de repente, porque pela primeira vez na história, a pira olímpica não fica mais no estádio, mas no centro da cidade do Rio de Janeiro, ali na Candelária. Então, num certo momento, eles interromperam o jornal para mostrar o acendimento da pira definitivo que ficava ali na Praça Mauá, ali na Candelária. Então, eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de assistir esse momento, mas para mim foi o momento mais tenso de toda a festa. Aquela guarda nacional que acompanhava a tocha para impedir que os sem noção apagassem o fogo olímpico, eles levaram o fogo numas lamparinazinhas, e quando a guarda, uma mulher, apontou a lamparina ali, colocou a lamparina na direção do acendimento da tocha, o gás da tocha saiu com muita velocidade e apagou o fogo da lamparina. Aí eu fiquei, ai meu Deus do céu, deu tudo certo até agora, não pode apagar essa chama. Aí ela pegou a segunda lamparina, ela tinha uma reserva, ai, graças a Deus. Quando o cara chegou perto com a tocha, apagou a segunda chama. Eu falei, não é possível, meu Deus do céu. Agora deu tudo certo, o mais difícil foi feito. Agora tem dificuldade de acender uma tocha. Aí a mulher pegou a terceira lamparina. Eu falei, ai, graças a Deus tem uma terceira. Aí a criatividade lá do estádio, jeitinho brasileiro, funcionou. Por quê? Um outro participante da Guarda Nacional pegou, não deixou que a tocha chegasse perto da lamparina para não apagar a terceira lamparina,
Ele acendeu um fósforo na lamparina, acendeu a tocha, graças a Deus, salvou o espetáculo, aí acendeu a tocha, acendeu a pira, a imprensa estrangeira noticiou, foi tudo maravilhoso. Mas eu confesso a vocês que naquele momento ali eu fiquei tenso, porque eu fiquei vendo tudo aquilo que foi feito no estádio do Maracanã, tudo aquilo envolvendo dezenas, milhares de voluntários, que funcionou tudo perfeitamente bem, não teve um erro, um comentário a ser feito. Gente, assim, há discordância a respeito dos artistas, mas isso é uma outra questão. De uma maneira geral, o espetáculo foi maravilhoso, sem erro e tal, e eu fiquei imaginando, naquele momento, gente, e se a chama apaga? A chama que veio lá de Atenas, lá da Grécia, e se naquele momento específico, de acender a pira final que ficaria acesa, e se a chama apaga? O que a gente faz se a chama apaga? Gente, no último domingo, o pastor Jonatas falou sobre a perda do primeiro amor. E hoje eu pretendo continuar abordando esse assunto, mas agora de um outro ângulo. No texto que nós lemos, diz que Davi é profundamente grato a Deus. Davi é muito grato a Deus. Por quê? Porque Deus o livrou da morte e de tropeços para que Davi andasse diante de Deus para sempre, durante a sua vida. Foi algo parecido com o que aconteceu a Israel, povo de Israel, enquanto Israel peregrinava pelo deserto. Em Êxodo capítulo 13, versículo 21, diz que, Êxodo 13, versículo 21, diz que o Senhor, durante o dia, se manifestava ao povo, dirigia o povo como uma nuvem, que protegia o povo do abafamento do dia, do calor insuportável do deserto. E à noite, essa mesma nuvem, ela se manifestava como uma nuvem de fogo, que aquecia o povo com a noite congelante do deserto, protegia o povo a respeito do frio da noite e também iluminava o caminho, de maneira que de dia e de noite Deus se manifestava no meio do seu povo. De dia, através de uma coluna de nuvem, e à noite, através de uma coluna de fogo. Fosse noite, fosse dia, a coluna estava ali. O que essa coluna representava? A presença de Deus. A certeza de que eles estavam ligados aos céus. A coluna era garantia de que eles tinham um canal direto, aberto, com o trono do Todo-Poderoso. Agora eu pergunto para vocês, imagine uma vida assim. Será que poderia existir alguma coisa melhor do que se nós tivéssemos aqui entre nós uma coluna que você pudesse ver durante o dia, uma coluna de nuvem, à noite uma coluna de fogo, essa convicção de um Deus tão real, tão presente, que parece que Ele é palpável, parece que Ele é concreto, parece que nós podemos tocar nele. À medida que Israel caminhava no deserto, era assim que eles percebiam a presença de Deus, era assim que eles sentiam. Eles tinham certeza absoluta, Deus estava lá. Era só olhar para a nuvem que eles viam a presença de Deus no meio deles. Era certeza visível e inabalável de Deus presente. Poderia haver alguma coisa melhor? Então, gente, veja só, os séculos se passam. E aí se dá o texto que eu queria ler com vocês em Atos capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 4. Atos 2, versículo 1 diz assim: chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Esse é o momento em que a terceira pessoa da Trindade,
o Espírito Santo vem à terra, é derramado sobre a terra, passa a habitar conosco. Esse acontecimento, ele marca o início de um novo tempo. Deus não apenas habita com o seu povo, mas a partir do momento em que o Espírito Santo foi derramado, Deus passa a habitar em seu povo. Deus não habita mais numa construção ou edificação de tijolo, pedra, concreto, mas Deus habita num templo vivo, que é o coração dos crentes em Cristo. Então eu volto à pergunta: você conseguiria imaginar alguma coisa melhor do que Deus habitando com o seu povo? Você conseguiria imaginar alguma coisa melhor do que Deus se manifestando entre nós como uma coluna de nuvem durante o dia, uma coluna de fogo durante a noite? Pois Deus nos diz: sim, eu vou lhes dar algo melhor do que a coluna de fogo, melhor do que a nuvem. Eu vou habitar em vocês, eu vou dar a vocês a minha própria presença constante em vocês. Eu já citei em várias outras ocasiões aqui o livro Atrevi-me a Chamar-lhe Pai, que foi escrito, só vou citar essas informações iniciais aqui, para a gente uniformizar as nossas informações. Mas é a história de uma muçulmana, da elite do seu país, ela era paquistanesa, chamada Bilqis Sheikh. Ela era filha do ministro do interior, e sendo muçulmana, algumas décadas atrás, 1960, 1970, no Paquistão, imagina a dificuldade de encontrar um cristão ali num país eminentemente muçulmano, onde qualquer fé estranha era imediatamente condenada à pena de morte. Então ali, a partir de um certo momento, Deus começou a falar com Bilqis Sheikh através de sonhos. Ela começou a ter sonhos, Deus começou a lhe revelar a sua verdade, a sua palavra. E aí um dia ela leu numa Bíblia, Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo ceará. Então ela diz que no mesmo instante em que ela lê ocasionalmente esse texto, ela se ajoelha e entrega a sua vida para Jesus. Você imagina, uma muçulmana que até então não havia tido contato com nenhum cristão, sozinha, lendo a Bíblia. Ela se ajoelha ao lado da sua cama, entrega a sua vida a Cristo. Então ela relata o que se passou nos instantes seguidos à sua entrega, a entrega da sua vida a Jesus. E ela diz assim: apesar da madrugada estar muito frio, o meu coração queimava de emoção. Lágrimas quentes desciam pela minha face. Ondas poderosas do amor de Deus inundavam o meu quarto. Percebe como ela descreve? É a mesma sensação que foi descrita por Charles Finney, mesma sensação que foi descrita por Charles Spurgeon, mesma sensação descrita por Moody. O Espírito Santo parece que derrama o seu amor em profusão, mas se ele derramasse o seu amor todo, completo, de uma única vez, a pessoa não ia aguentar fisicamente, ela não ia suportar, ela ia se desmanchar, ela ia se acabar, talvez viesse até mesmo a óbito, talvez viesse até mesmo morrer. Então, o Espírito vem numa primeira onda de amor, e aí quando a pessoa começa a se recuperar de tanto amor, de tanta presença de Deus, então vem outra onda por cima daquela, e a pessoa fica embevecida pelo amor de Deus, pela sua graça, sua misericórdia, tudo tão novo que ela está descobrindo. Quando o seu coração começa a se acostumar com aquela situação, vem mais uma onda de amor, e outra por cima daquela, e mais uma atrás. Então, ela diz que, diante de todo esse mover poderoso do Espírito da sua vida, naquela madrugada, ela disse que teve a impressão de ter visto e contemplado a face do próprio Deus. Nas suas palavras, ela relata uma parte da sua experiência assim: algo passou através de mim,
ondas após ondas de um oceano purificador, inundando-me até as pontas dos dedos, das mãos e dos pés, lavando-me a alma. A alegria explodiu dentro de mim e clamei, louvando-o e agradecendo-lhe. Depois dessa experiência, Bill Shaikle nunca mais abandonou o seu amor por Jesus. Bill Shaikle é uma pessoa que ela não sabe o que é perder o primeiro amor. Perder o primeiro amor não é algo normal. Perder o primeiro amor não é algo aceitável. Perder o primeiro amor não faz parte da rotina da vida cristã. Então, Bill Shaikle nunca perdeu o seu primeiro amor. Ela descobriu uma pequena reunião de cristãos com um missionário, e apesar de ser distante da sua casa, aquilo era um tesouro para o seu coração. Ela passou a frequentar aquele encontro eventual, esporádico com aqueles irmãos. Mas certo dia, avisaram que haveria reunião, mas ela mandou dizer que não iria. Não havia nenhum motivo. Ela disse que apenas estava sem vontade de encontrar com seus irmãos em Cristo. E não foi aquela reunião, não foi aquele encontro. Coisa absolutamente mínima. Uma coisa para o nosso coração totalmente desprezível. Mas ela relata que a partir daquele momento, ela começou a se sentir mal. O fato dela não ter querido ir se encontrar com os irmãos naquela reunião de cristãos ali naquele país, fez com que ela começasse a sentir uma coisa esquisita no coração. E ela então foi para o quarto orar. Ela se ajoelhou, começou a se colocar diante de Deus. E nesse momento, o seu netinho a interrompe, abre a porta e fala com ela: vó, a senhora está com aparência de quem perdeu alguma coisa. Ela ficou surpresa. E o neto continuou dizendo assim: vó, o seu rosto é de quem perdeu algo e parece que está procurando. Então, ela pensou: olha, está estampado no meu rosto que eu perdi algo. E ela constata isso. E era esse ponto que eu queria chegar. Veja as palavras que ela usa. Ela diz: eu havia, por não ter querido voluntariamente ir à reunião dos cristãos, eu havia perdido o sentimento da glória de Deus. Eu havia saído da sua presença. Percebe? Eu perdi o sentimento da glória de Deus. Eu saí da sua presença. Um detalhe tão insignificante, quantas vezes nós deixamos de vir ao culto, quantas vezes deixamos de ir na célula, na reunião de oração, no discipulado, nos nossos encontros, pelos motivos mais banais. No caso, ela estava tão sensível ao mover do Espírito, tão repleta do seu primeiro amor, que não se extinguiu no seu coração, que ela ficou incomodada. E o seu netinho percebeu no seu rosto: vovó, perdeu alguma coisa. E ela constatou: eu havia saído da sua presença. Gente, eu fiquei muito feliz dela ter relatado essa sua experiência no seu livro, porque me parece que nós, com muita frequência, passamos pela mesma coisa que ela, sem conseguirmos identificar, sem conseguirmos diagnosticar o que acontece com a gente. De repente começamos a sentir uma tristeza, um vazio, uma angústia, algo que está faltando, a sensação de que perdemos alguma coisa, mas temos dificuldade de identificar. Ela continua o seu relato, eu já vou terminar o relato dela aqui, mas ela diz assim: olha, havia horas que eu estava na presença de Deus e experimentava aquele sentimento profundo de alegria e paz. E havia horas em que eu o perdia. Qual era o segredo? O que eu podia fazer para permanecer perto dele? Ela pergunta, se questionando nesse momento. Então, gente, eu pensei nessa história para entender o que Davi havia escrito no salmo que nós acabamos de ler.
Então, vejam só, o que significa exatamente viver na presença de Deus? Eu acho que o texto que lemos dá uma pista. Vejam só, Senhor, tu, Senhor, me livraste da morte. Significa que nós encontramos vida em Jesus. Jesus nos regenerou. Jesus nos deu uma nova vida. O Senhor nos livrou da morte e livrou os nossos pés de tropeçarem. Ou seja, o Senhor tem nos livrado de armadilhas, de pecados, de catástrofes, de escândalos. O Senhor tem preservado o nosso coração. Tudo isso com uma finalidade. Qual é a finalidade? Para que eu ande em sua presença enquanto eu habitar aqui nessa terra. Gente, o que significa andar na presença de Deus? Eu confesso a vocês, eu já procurei uma definição para isso, não achei. Então me arrisco a dar uma definição por mim mesmo. Eu entendo que andar na presença de Deus significa ser obediente à sua palavra, obedecermos a Deus. E com isso, como consequência disso, nós percebemos a sua aprovação constante ao nosso comportamento. Percebe? Andar na presença de Deus significa obedecermos incondicionalmente a sua palavra. E diante dessa obediência, Ele nos dá essa sensação, ou melhor, essa convicção de que Ele está se agradando de nós. E porque Ele se agrada de nós, isso enche o nosso coração de alegria, de satisfação, de plenitude, pois, afinal de contas, foi para isso que Ele nos criou. Então, não se trata de uma mera emoção, mas da percepção de algo que é real e palpável. Ou seja, se pecamos contra Deus, nós sabemos que pecamos e nosso coração se entristecerá, o espírito se entristecerá, Deus retirará a sua presença de nós. Se nós, ao contrário, obedecemos, nós temos a convicção de que Deus se alegrou com o nosso comportamento. Nós ficamos felizes e o Espírito se alegra em nós. Se somos obedientes, a alegria e paz tomam conta do nosso coração. Se desobedecemos, a alegria e paz se vão e a tristeza toma conta da nossa vida. Gente, para nós, a desobediência não pode ser algo normal e aceitável. Para nós, o mínimo pecado que talvez a gente considere, um dia a gente vai falar sobre isso. Existem sim pecados que são extremamente mais graves, mais sérios e com consequências piores do que outros pecados. Existem pecados extremamente mais graves e pecados menos graves. Mas não existe pecado para os quais Deus fica indiferente. Não existe pecado que Deus olha e não se importe. Não existe nenhum pecado que faça com que o Espírito Santo deixe de se entristecer, porque tal pecado foi cometido. Sabe esse pecadinho de estimação? Sabe esse pecado que às vezes as pessoas zelam, acham que não tem problema, continuam insistindo em cometer? Você quer ter uma noção de como esse pecado incomoda a Deus? Basta você olhar para a ira de Deus, que deveria ter sido direcionada a nós, mas que Deus acabou desviando ela e direcionando-a para Jesus. Quer ter uma noção de como Deus abomina todo e qualquer pecado que nós cometemos? Veja a crueldade com que Jesus foi tratado. Veja o que aconteceu com ele, indo para a cruz, as chicotadas, os pregos, o escárnio, a humilhação. Sabe por que ele precisou passar por tudo isso? Porque esse castigo era para a gente. Mas como nós não suportaríamos, como nós não aguentaríamos, ele, por amor, tomou
isso no nosso lugar. Então, o menor pecado que nós venhamos a cometer é grave o suficiente que justificasse que Deus enviasse seu Filho para sofrer o que sofreu, morrer como morreu no nosso lugar. Gente, pecado não é coisa com que se brinque. Pecado, não vale a pena você brincar com o pecado. Não vale a pena você brincar com as tentações. Não vale a pena você brincar na beira de um precipício. Você tem visto essa galera toda aí, que eu não sei o que passa na cabeça de alguns, que ficam brincando em prédios de muita altura, de grande altitude, para tirar selfie, para fazer vídeo, para depois postar na internet, de mais diversas maneiras. Gente, vira e mexe, caiu, morreu, acabou, não tem mais solução. Porque precipício não é lugar de brincadeira. Ali não é para brincar, não é para estar ali, não é para se expor dessa maneira. Uma hora vai cair, uma hora vai morrer, e não tem jeito. Então, quando nós pecamos, nós entristecemos o Espírito Santo. Mesmo que seja tal pecadinho suave, banal, que nós achamos que Deus não liga. E aí você sabe o que acontece quando nós pecamos? Efésios 4:30 diz que o Espírito Santo se entristece. O Espírito Santo, ele não é um ser, como é que eu poderia dizer, impessoal, frio, calculista, alheio à nossa vida. O Espírito Santo não é, como muitos julgam, um Deus que está tão preocupado com as grandes questões da humanidade, como a fome nos países mais pobres do mundo, a ecologia, tão preocupado com esses problemas mundiais, que não está se importando com você, que não tem tempo nem de olhar para você. Essa visão não é bíblica. Mas o que a Bíblia diz é que o Espírito Santo é uma pessoa que vem habitar em nós. E o Espírito Santo tem ciúmes da gente quando nós o removemos do trono do nosso coração e começamos a colocar um ídolo no seu lugar. Ele não gosta, ele fica aborrecido, zangado, triste. O Espírito Santo é uma pessoa que se entristece. Toda vez que cometemos o pecado mais brando, segundo os nossos valores, o Espírito Santo se entristece. Mas sabe o que é pior do que isso? É que se nós perseveramos nesses pecados, entre aspas, brando, nós podemos ir entristecendo o Espírito, até o ponto de apagá-lo. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 19, é um alerta para a gente. Não apaguem o Espírito. Cuidado. Não entristeçam o Espírito continuamente com seus pecados, de maneira que chegue a um ponto em que o Espírito Santo se apaga. Vai embora. Não fala mais. Isso não significa que nós perdemos a salvação. Mas isso significa, para aqueles em cujo coração o Espírito se apagou, que a vida cristã vai se tornar um fardo, um peso, algo difícil, chato, sem graça. Que ler a Bíblia e orar para essas pessoas que apagam o Espírito passa a ser algo penoso. Que a comunhão com os irmãos é algo que não traz a menor alegria. Não temos mais nenhuma vontade. E esse esfriar e apagar vai nos transformar em religiosos, críticos, ocos, inúteis, como foram os fariseus, os saduceus, os mestres da lei, a quem Jesus repreendia tão constantemente, tão severamente. Dizia: olha, vocês, aos olhos de Deus, são como sepulcros caiados. Por fora, vocês estão maquiadinhos.
Por fora, aparentemente vocês estão bonitos, estão pintados, mas por dentro cheiram mal, está estragado, o que está aí dentro está morto. Percebe? Aquela história que o pastor Jonatas contou na semana passada, aconteceu de verdade comigo. Um irmão, um senhor já idoso, eu tinha acabado de me converter, e aquele senhor, como um homem experiente e tal, lá pelas tantas, um dia saindo da igreja, me deu um abraço, e realmente usou aquela expressão que o Jonatas falou. Esse primeiro amor, como é bom, pena que um dia acaba. Meus irmãos, se eu soubesse na época o que eu conheço hoje da palavra, eu diria, seu pecador, não acaba não. Se acabou no seu coração, cara, vai buscar arrependimento diante de Deus, que isso volta. Não se dê por satisfeito, não considere isso como algo normal. Não considere que todos os cristãos um dia perderão o seu primeiro amor. Não é para ser assim, Deus não quer que seja assim, e Deus providencia para que não seja assim. É para que nós tenhamos de fato um primeiro amor em que nos deslumbramos, nos apaixonamos. Se esse primeiro amor, num primeiro estágio, num primeiro momento, é ainda muito fraquinho, muito dependente de emoções, Deus vai tratando o nosso coração de maneira que esse amor vai amadurecendo. Mas esse amor se esfriar, se apagar, acabar, de forma alguma, meus irmãos. Deus vai nos transformando dia a dia na imagem do Senhor. O Senhor tem muito para fazer na nossa vida ainda. Então vamos às aplicações do texto. Primeira aplicação. Viva todos os seus dias na presença de Deus. Mas se você tropeçar, caia de joelhos. Viva todos os seus dias na presença de Deus. Mas se você tropeçar, caia de joelhos. Robert Kendall foi mentoreado por Martin Lloyd Jones. Durante muitos anos, foi pastor auxiliar do Martin Lloyd Jones. Quando Martin Lloyd Jones se aposentou, Robert Kendall assumiu a capela de Westminster, o berço da igreja presbiteriana. Então, Robert Kendall define maturidade espiritual em função do espaço de tempo entre o nosso pecado e o nosso arrependimento. Eu vou repetir. Ele define maturidade espiritual relacionando com o tempo entre o momento que eu peco e o momento em que eu me arrependo. Existe uma diferença de tempo. Eu cometi o pecado. A pergunta é, quanto tempo você leva para constatar o seu pecado, para reconhecer que errou e para se importar de buscar arrependimento e se acertar com Deus novamente? Quanto tempo você leva? Tem gente que diz, eu nunca vou admitir que estava errado. Isso é verdade, alguns nunca admitirão. A maturidade espiritual, ela tem uma relação entre esses tempos. Alguns vão levar anos para reconhecer o seu pecado. Cometeu pecado lá atrás, mas só daqui a não sei quantos anos é que vão se quebrantar e vão admitir realmente, naquela situação, naquela ocasião, eu pequei. Levou anos, mas graças a Deus um dia lá, enfim, se acertou. Alguns vão levar meses. Os meses passam até você cair em si. Alguns vão levar semanas. Alguns vão levar alguns dias. Alguns vão levar algumas horas. Tá certo? Alguns talvez se arrependam alguns segundos. Tipo, acabei de falar, meu Deus, não era para eu ter falado, Senhor, me perdoa, viu? Quase que eu derrubo aqui o púlpito com o meu pecado. Meu pecado é um peso no meu coração. Mas enfim, alguns em poucos segundos já percebem o seu pecado, se sentem mal e querem se acertar imediatamente com Deus. Agora alguns, gente, vão atingir um tal nível de maturidade espiritual que vão desenvolver uma sensibilidade à presença de Deus, que vão perceber a
voz do Senhor dizendo. Não termina essa frase. Não posta isso no Face. Não posta isso no Face. Percebe? Deus falando, não posta no Face. Você ouve a voz, você sabe que Deus está falando. Não abra essa página na internet. Não clique aí. Não clique aí. Não faça isso. Ou então, vai ouvir Deus falando, faça isso. Então você percebeu? Chegou num ponto, quer dizer, esse tempo entre o seu pecado e o seu arrependimento, à medida que você amadurece, ele vai diminuindo, até o momento que você chega num ponto em que você não vai chegar a cometer o pecado, porque o Espírito, não estou dizendo que você vai deixar de ser pecador, não, estou dizendo de uma maneira geral, tá bom, gente? Então, o Espírito vai falar com você antes que você cometa o pecado. E você, sensível à voz do Espírito, prontamente o obedecerá. Isso é maturidade espiritual. Nós precisamos aprender a ouvir a voz do Espírito. Precisamos aprender a permanecer na sua presença. Então, passe a vigiar seu coração, de modo que no mesmo instante que você perceber que saiu da presença de Deus, retorne imediatamente. Segunda aplicação, quando vivemos na presença de Deus, nossos valores se alinham com os valores de Deus. Quando vivemos na presença de Deus, nossos valores se alinham com os valores de Deus. Quando nós vivemos na presença de Deus, gente, as coisas readquirem o seu valor divino em nossos corações. Ou seja, aquilo que tem valor para Deus, tem valor para nós. Aquilo que não tem valor para Deus, não tem valor para nós. Aquilo que é irrelevante para Deus, é irrelevante para nós. Quando vivemos na presença de Deus, nós passamos a nos preocupar com aquilo que realmente importa, porque aquilo importa para Deus. Então deixamos de nos preocupar tanto com as coisas, porque passamos a ter convicção de que Deus de fato cuidará de nós. Percebe? Eu não preciso me preocupar com as coisas, porque Deus vai cuidar delas para mim. Eu não me torno um irresponsável no administrar os bens que Deus me deu. Não é isso. Mas Deus me dá uma convicção profunda de que Ele cuida de mim. Eu não preciso perder meu sono para cuidar das minhas coisas, para obter coisas, porque tudo que eu tiver necessidade, Ele me dará. Se eu estou na sua presença, Ele vai me prover, Ele vai zelar por todas as nossas necessidades. Eu não preciso me preocupar com coisas. Então, eu passo a me preocupar com as pessoas, porque é com as pessoas que Jesus se preocupa. Jesus não morreu por coisas, Jesus morreu pelas pessoas. As pessoas é que importam. Eu não preciso gastar um longo tempo da minha mente, do meu dia, do meu tempo, preocupado com o meu patrimônio, porque disso Deus cuida. Mas eu vou me dedicar a me preocupar com as pessoas, com cuidado com elas, com as pessoas feridas para que sejam tratadas, as pessoas oprimidas sejam libertas, as pessoas que ainda não conheceram a Jesus venham a conhecer, porque é isso que importa para Jesus. E quando vivemos na sua presença, os nossos valores ficam alinhados. Nós pensamos muito parecido, Ele coloca esses valores no nosso coração, a nossa vida começa a mudar completamente. Terceira aplicação, permanecer na presença de Deus mudará a nossa forma de orar. Permanecer na presença de Deus mudará a nossa forma de orar. Sabe por quê, gente? Porque na presença de Deus, nós não vamos conseguir orar como a sanguessuga que tem duas filhas. Dá. É assim, Marcão? Mas quando nós permanecemos na presença de Deus, veja só, estamos na presença de Deus, vamos orar. Então nós percebemos
que aquilo que Deus tem para nos falar naquele momento da oração é muito mais importante do que aquilo que eu levo no meu coração para lhe pedir. Nesse tempo de oração, se eu estou andando na sua presença, então aquilo que eu quero ouvir de Deus para mim, aquilo que eu preciso ouvir de Deus, aquilo que eu sei que Deus tem para me dizer, é muito mais importante, é muito mais relevante do que eu chegar e simplesmente entregar o meu pedido na sua presença. Porque quando permanecemos na presença de Deus, até a nossa forma de orar muda, o nosso pedido muda. Qualquer pedido se torna secundário diante daquilo que nós mais poderíamos desejar: ouvir a sua voz, sentir o seu amor, permanecer em sua presença. Eu quero concluir, gente, dizendo que o Senhor nos livre de entristecermos o Espírito, apagarmos o Espírito e virarmos esses religiosos chatos, críticos, inúteis, ocos, que muitas vezes enchem as igrejas. Não existe nada nesse mundo que faça valer a pena nós entristecermos o Espírito Santo. Nós fomos salvos, livres da morte, livres dos tropeços, para andarmos todos os dias da nossa vida na presença de Deus. Mas se tropeçarmos e sairmos, então, gente, nós precisamos voltar imediatamente, para que a sua paz e a sua alegria retorne aos nossos corações. Amém? Vamos orar? Senhor, aplica essa palavra em cada um de nós, ajuda a gente a viver essa realidade. Não queremos, Senhor, dar vazões a pecados que, segundo o nosso padrão, não consideramos graves, mas sabemos que Jesus morreu por eles, e isso é algo terrível, tremendo. Isso faz com que a gente não queira mais continuar nesse caminho. Ajuda a gente a permanecer na Tua presença. Faz como o Senhor fez com aquela muçulmana que se converteu ali, de forma que toda vez que sairmos de diante da Tua face, que o nosso coração perceba, que o nosso coração veja, e o mais rapidamente possível possamos encontrar lugar de arrependimento em nossos corações e voltarmos, Senhor, a viver como o Senhor deseja, a termos uma vida que gera alegria no Teu coração. Então mantenha as Tuas mãos assim, Senhor, sobre nós. Guarda o nosso coração, continua dirigindo os nossos passos, livrando a gente do mal, para que a gente ande todos os dias de nossas vidas diante da Tua face, em nome de Jesus. Amém.